E eu vou passar aqui, naturalmente, existem alguns atores que são fundamentais, e eu vou passar por esses atores, começando a elucidar com vocês a importância, não é, da eleição na Turquia. Dia 14 de maio, José Martins Oporto, seja bem-vindo como novo membro. Você vai ter aí, no dia 14 de maio, uma eleição na Turquia, onde a reeleição do Erdogan não é garantida. Quero lembrar que o mandato presidencial na Turquia é de 5 anos. E você tem uma situação ali onde uma eventual vitória do candidato Kılıçdaroğlu, a Sepinturas, muito obrigado pelo super sticker, ele representaria uma ascensão do poder político kemalista, que já é majoritário no exército. O poder político kemalista na Turquia significaria uma inflexão à OTAN, muito claramente. Então, essa é uma possibilidade bastante concreta. Também muita coisa se diz, obrigado, Marcos Tavares, muita coisa se diz em relação à possibilidade de que mesmo uma vitória apertada, seja do candidato kemalista, seja do Erdogan, possa gerar repercussões que levem a inconformismo e conflitos internos. Isso em um momento absolutamente dramática realidade, não apenas do conflito na Ucrânia, como também da própria posição da Turquia, que talvez seja uma das mais importantes de todas. A posição da Turquia é uma das mais importantes de todas por sua posição geográfica, pela questão do mar, o Mar Negro que está ali e pode ser bloqueado, principalmente em relação ao trânsito dos navios russos em direção ao Mediterrâneo, né? Você tem ali uma grande área onde os russos podem navegar em função do beneplácito da Turquia, que teria a condição de fechar, pelo menos teoricamente, os acessos para a marinha russa e para os seus navios comerciais também. Bernardo Brito, boa noite. Márcio Forte, boa noite. Carlos Marcondes, Jackson Sobral e todos os demais que vêm chegando, quero agradecê-los. Pediu like, pediu compartilhamento. Existe, não é? O Márcio está falando aí, 87% do oficialato turco seria vinculado a interesses aí de Israel, dos atlantistas e tudo mais, não é? Então, eu quero dizer que esse número talvez seja até conservador, viu, Márcio? Irmã, muito obrigado pelo super sticker, valeu. Por que eu digo isso para vocês? Porque a gente sabe que, na realidade, existe uma associação de interesses, e uma associação de interesse muito clara, entre determinada parte da elite empresarial, comercial, importadora na Turquia e a Rússia, e o entorno do Putin, tá? Mas isso não se estende à maioria do oficialato turco. Isso não se estende à maioria do exército turco. O que existe hoje, na verdade, eu diria, nos últimos anos, isso ficou muito claro, é que o presidente Erdogan, ele se aproximou muito do presidente Putin em função de negócios, né? De negócios que, Vavá, muito obrigado pelo superchat, obrigado pela presença, boa noite. Né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos vivendo um período onde qualquer mudança na Turquia pode ser definitiva em relação ao curso do grande conflito que ocorre na Ucrânia entre a Rússia e a OTAN. Eu não vou nem dizer, e já fiz isso na chamada, que seja um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A gente sabe que é um conflito entre a Rússia e a OTAN, onde muita coisa acontece nos bastidores, que inclusive não vem ao nosso conhecimento, né? Wilton, muito obrigado pelo superchat. Gente, muito obrigado aí pela presença. Marcela de Medeiros Castro, muito obrigado pela presença. Gesamari sempre presente, querida. Muito obrigado, turma. Muito obrigado pelo prestígio que vocês têm nos emprestado. Rafael Neto, um abração para você também. Então, eu hoje, tentando vislumbrar o futuro desse conflito, que no final do ano passado eu disse que seria mais agudo nesse ano, não consigo fazer essa afirmação categórica, mas eu consigo dizer para vocês que ainda a gente corre muitos riscos em razão dessas variáveis. A eleição na Turquia, eu coloquei aqui, eu pontuei aqui em um roteirinho como o mais importante e principal dado para os senhores acompanharem. A eleição na Turquia pode ser apenas um dado de uma solução interna ali nas questões da Turquia, da disputa que existe entre grupos dentro da Turquia, ou pode significar uma guinada no conflito na Ucrânia.
Nos últimos tempos, a Turquia, já desde o começo de março, no período pós-terremoto, o Erdogan mais fragilizado, em função das perdas materiais e em função também das perdas humanas, ele já fez ali algumas concessões para a OTAN, inclusive, de alguma forma, coibindo a exportação de alguns itens sensíveis para a Rússia. Nesse período teve também aquela conversa dos S-400, que já seriam prescindíveis para a Turquia, que a Turquia disse que tinha condição de desenvolver uma tecnologia melhor, uma tecnologia turca, e disse que prescindiria, que abriria a mão aí da aquisição dos S-400. Vocês devem ter acompanhado também ontem que os Estados Unidos estão cogitando, agora vão precisar da autorização, naturalmente, do Congresso, a exportação de kits para caças F-15 que os turcos almejavam aí já há cerca de 4 anos. Então, o ponto principal aqui é eleição na Turquia. Esse é o ponto número 1 da conversa, tá, gente? Eleição na Turquia, resultados dessa eleição e desdobramentos potenciais no conflito na Ucrânia e na potencial abertura de um segundo fronte, que pode acontecer no Oriente Médio ou no Cáucaso, em função de variáveis políticas. Hoje o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita esteve em Damasco, capital da Síria. Há também, claramente, hoje uma proximidade entre os grupos Hamas e Hezbollah, que historicamente estiveram em lados opostos durante o grande conflito de 80 a 88, que confrontou Irã e Iraque, Irã persa, de maioria persa, Iraque de maioria árabe, e naquele conflito os sauditas, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, estiveram ao lado do Saddam Hussein, e a Síria, então dirigida pelo pai do Bashar Assad, pelo Hafez Assad, apesar de ser também dirigida pelo Partido Baas, que era o partido do falecido presidente iraquiano Saddam Hussein, tinha uma outra orientação, em função, inclusive, da questão da religião, Saddam sunita, Hafez, Bashar alauitas, que é um ramo do xiismo. Então, a Síria estava do lado do Irã. Então, existia toda essa divisão entre países do Conselho de Cooperação do Golfo vinculados aos interesses dos sunitas e o Irã. Também pela questão persa versus árabes, aí, não é? Persas versus árabes. Agora você tem uma coesão. Você tem... Os chineses costuraram esse acordo entre o Irã e a Arábia Saudita e agora a consequência está se espalhando. O próprio restabelecimento célere das relações diplomáticas da Síria com uma série de países árabes que estavam afastados em função, inclusive, dessa diferença entre iranianos e sauditas, mas que não abarcou a questão turca. Então, a Turquia, a eleição e o seu resultado, e o que vai ser desse resultado, como ele vai ser administrado, pode dizer muita coisa em relação ao futuro do conflito na Ucrânia, onde os russos podem enfrentar dificuldades se houver uma mudança de posição da Turquia, e também a possível abertura de um segundo fronte no Oriente Médio.